Essa música eu tava cantando quando chegou um homem com a mala cheia de dinheiro, querendo comprar meu voto. Eu disse, rapaz, se eu votar em teu candidato, nós vamos cantar na cadeia. Mas eu fiz uma musiquinha pra ti, que diz mais ou menos assim. Não fez nada, 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 não fez nada. Ele olhou pra mim e disse, rapaz, por que tu tem tanta raiva de mim? Eu disse, não, é só porque tu enganou meu povo. Aí eu resolvi não votar em teu candidato. Mas eu fiz uma musiquinha pra ti, que diz assim, ó. Não fez nada, 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 não fez nada. Ele falou assim, qual é? Qual foi? Por que tu tá nessa? Eu disse, não, eu tô nessa só porque tu não trabalhou pelo meu povo. Eu resolvi não votar em teu candidato. Aí eu fiz uma música pra ti, que diz assim, não fez nada, 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 não fez nada. Eu ia passando num bairro, estava tudo escuro, aquela escuridão, tinha um velhinho assim na porta. Eu perguntei, velhinho, por que tá tudo escuro aqui? Cadê a luz daqui? O velhinho cantou, não fez nada, 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 não fez nada. Eu ia passando de manhãzinha cedo, as mulheres carregando água no balde. Eu perguntei, por que vocês carregam água? Aqui não tem água encanada? Cadê a água daqui? Ela olhou assim pra mim e disse, não fez nada, 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 não fez nada. O cara passou por mim no carro, bem devagarinho. Eu perguntei, por que tu anda tão devagar? Ele disse, é porque essa rua é tudo emburacada e o meu carro é novo. Eu não quero amassar meu carro. Os pneus do meu carro é novo. Ele falou assim pra mim, por isso que eu canto. Não fez nada, 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 não fez nada. Eu agora vou cantar uma nova música para aquele candidato que não fez nada. A música do meu novo CD que diz, não fez nada, 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 não fez nada. Na presidência porque o presidente está acompanhando o seu pai lá em Afogados da Engazeira, que está doente. Eu também agradeço a participação do povo teresinense que aqui vieram hoje. Eu fico muito feliz porque, enfim, a casa também é do povo. E o momento hoje é oportuno para que ele se manifeste e que a gente venha aqui para fazer o nosso pronunciamento de manifestação. Ato esse, o qual a gente analisou e vimos a constitucionalidade do projeto até então, que será aprovado aqui na Câmara. Mas eu queria pedir aos colegas vereadores que repensem, diante da crise que o nosso município enfrenta, diante dos nossos salários que são defasados, diante de tantas conquistas que a gente tem e não chega no nosso bolso, diante de tudo isso, principalmente por essas pessoas que estão aqui dizendo não, que vocês compreendam e tirem da pauta de hoje este projeto. Que vocês possam avaliar o movimento social em que se encontra hoje aqui na Câmara, que está sendo feito em prol dessa matéria para que ela seja quem são no dia a dia ou a pessoa que deixa de ser. Eu falo da função de vereadores. Então, se eu generalizar, exceções se aplicam. Terceiro, falo em nome dos que se indignam com essa situação, com essa injustiça. Falo em nome das conversas entre amigos, falo em nome das conversas entre famílias na hora do almoço, na hora da janta, falo em nome
das pessoas que têm rabo preso. Infelizmente essa é uma realidade, eu não gosto. Mas eu não tenho rabo preso, eu sempre trabalhei pelo meu sustento, continuo trabalhando e vou trabalhar, nunca dependi de ninguém. Como eu não tenho rabo preso, eu posso me manifestar livremente, como muitos santerezienses também podem se manifestar livremente. E aqui eu falo em nome dos que podem se manifestar livremente. Uma democracia se faz com participação popular, ouvindo a vontade do povo no dia da votação e durante todo o mandato. Não somente no dia da votação, durante todo o mandato. E por muito tempo vocês governaram sem ser contestados, infelizmente, porque a população foi ausente. Hoje não mais. Cobre seu papel nessa democracia que é participativa, é entre vereadores, é entre a população. E aqui a gente exige que as demandas da população, dos eleitores, sejam atendidas e não as demandas e os interesses de vocês. Jamais os senhores vão argumentar e justificar moralmente também. Devo lembrar a quem está aqui presente que a não manifestação não pode acontecer. E quem for o orador não pode estar incitando. E o povo não pode bater palma, não. Por que não pode bater palma? E não pode estar incitando. Então, Os rapazes que preparam aula, que enfrentam turmas trabalhosas. No edital que há pouco se encerrou, está lá 30 horas, aulas semanais, por um salário de R$ 1.601,73. Digo para os vereadores, a função de vocês é mais nobre do que a um técnico de enfermagem, cujo edital propõe 30 horas semanais com um salário mínimo de R$ 880. A função de vocês, ela não é inferior à de um professor, à de um gari, à de um técnico de enfermagem e qualquer outra profissão. Porém, ela também não é superior à de qualquer uma dessas profissões. Eu poderia ficar falando sobre o absurdo que é propor um aumento o tempo todo, mas todo mundo já está cansado de saber. Mas eu quero falar de um problema pior, que é pedir um aumento. É ver a cidade da forma que ela está, vergonhosamente abandonada. Eu vou ter que suspender a reunião. Ok, peço desculpa se sair do tema, não sabia. Não saiu, não. Mudarei o meu trecho. Obviamente, a pessoa chega a 50%. Henrique, um minuto para concluir. Ok. Vocês estão propondo um aumento que chega a 50%. Pessoal, por favor. Pessoal, por favor. Vocês estão propondo um aumento que em alguns casos chegam a 50% do salário como vereador. Isso é imoral, é vergonhoso. Pode ter a prerrogativa jurídica, não tem a prerrogativa do apoio da população, não tem a prerrogativa moral. Essa pauta devia ser essa votação sobre os problemas da cidade e não sobre aumento de salário. Isso aí, Para finalizar, quero convidar o próximo orador inscrito, Daniel do Nascimento Silva. Mas, como ele está ausente, estamos agora Os subservidores do funcionalismo público de Santa Terezinha, o qual se inscreveu o vice-presidente do Cineserve e eu, como presidente, estou aqui o substituindo agora. O recado que eu tenho para dar hoje aos novos vereadores é um pouco do que os oradores anteriores a mim falaram, tanto o Henrique como a Cristina. Cristina falou diante da legalidade, que é incontestável, a legalidade da possibilidade do aumento do subsídio do prefeito, vice-prefeito e vereadores está previsto na Constituição, está previsto na Constituição Estadual do Estado de Pernambuco,
como na lei orgânica do município e regulamentada pelo regimento interno dessa Casa. E quero dizer, fazer aqui meus protestos, nobre presidente. A fala do orador Henrique, quando foi tolhida pelo presidente, o raciocínio em que ele falava dos problemas que afligem a sociedade como um todo, era para concluir o absurdo do aumento que está sendo dado e o destino que está sendo dado ao erário que é a sociedade. Então, é diante dessa linha de raciocínio que permite para os novos vereadores, para a próxima legislatura, ela está embasada no projeto de lei em torno de 32,38%. calculado pelo IPCA. Se esse percentual for aplicado, o subsídio do vereador não chega a 6 mil como está no projeto, e sim a R$ 5.295,20. Então, o projeto, ele fala uma coisa no primeiro artigo e no artigo seguinte fala outra quando elenca o valor do subsídio para 6 mil. Então, peço... Segundo ponto, quero frisar o estar à frente da categoria do funcionalismo público. Hoje nós temos na nomenclatura do nosso município o auxiliar de serviços gerais. Esse auxiliar de serviços gerais, ele tem como vencimento R$70. Por imposição da Constituição, ele recebe até um salário mínimo. E esse valor de R$70 que foi colocado no vencimento do auxiliar de serviços gerais, ele foi dado em 1998, há exatos 18 anos atrás. E eu tenho ouvido desde 20% auxiliar de serviços gerais de aumento, que se essa legislatura, esse executivo que está aqui hoje fizer, vai ser o primeiro que fez nos últimos 18 anos. Então, a preocupação que os novos vereadores têm de cumprir a Constituição, de fazer a legalidade, que o projeto determina ao aumento de você, diversas categorias que têm direitos e princípios fundamentais tolhidos pela atual administração. Como falei em última oportunidade que aqui estive, de que foi dado um aumento nos vencimentos dos motoristas no município de Santa Terezinha e foi no mesmo projeto implementado um adicional de insalubridade, em que chega a um percentual de 20% sobre os seus vencimentos. Quando, na verdade, quando se procura essa casa fazer constitucionalidade, esse mesmo adicional aos motoristas, como é que se justifica dar um percentual de insalubridade a um motorista de 20% e uma técnica de enfermagem, que é quem anda lá na maca com um paciente doente, daqui para Recife não ganha nada de insalubridade. Isso não se justifica. O município com mais de 10 mil habitantes poderia chegar até 30%, como o Cristina mencionou, pela Constituição Federal, e fez isso, aprovar um teto de até 7.595. O que estamos discutindo aqui não é a legalidade, e sim o dever moral e ético que devemos de prestar com o gasto e o bom gasto do dinheiro público que pertence a cada um que está fora. Percebemos que ninguém é cego ao ponto de não ver a crise que a sociedade assola, como Santa Terezinha passa, que não é diferente de todo o país. Então, essa Câmara tendo o dever moral, sei da responsabilidade de cada um dos novos vereadores, pelo carinho e apreço que tem de Santa Terezinha. Sei da certeza que cada um dos novos vereadores irá aprovar o requerimento de retirada de pauta desse projeto hoje e, em momento oportuno, repensar como será feito isso. Para concluir, valor, pode ter a sensação de que ganha pouco, ganhando hoje R$4.000, com a possibilidade de ganhar R$6.000, até R$6.000 no próximo ano. O que eu quero dizer, concluir deixando a deixa que o Henrique falou, não mais importante do que outras profissões como professores e demais categorias de Santa Terezinha que poderiam ganhar mais do que o que ganham hoje por qualificação profissional, eu vou ser mais isonômico e igualitário.
Nós temos nessa casa 9 vereadores. 9 vereadores que estão aqui para exercer um mandato de 4 anos. 9 vereadores que são escolhidos pelo pleito eleitoral. E dentro da nomenclatura política administrativa do município de Santa Terezinha, nós temos mais algum funcionário que funciona nas mesmas condições? Nós temos mais 5 conselheiros tutelares que foram eleitos para exercer o mandato de 4 anos, que trabalham 8 horas diárias para ganhar um salário mínimo. Então, se for olhar de forma isonômica, o trabalho prestado e a relevância do trabalho prestado por um conselheiro tutelar e um vereador em Santa Terezinha, se percebe o disparate, a desproporcionalidade dos valores dos vencimentos recebidos. Então, encerrando minhas palavras, quero agradecer a presença de todos aqui, desejar um bom dia para todos para casa e tenho a certeza que os vereadores estão submeto a apreciação da Câmara Municipal de Vereadores o presente projeto de lei. Artigo 1º. Altera o artigo 3º da Lei Municipal 293/2007, do qual fica com a seguinte redação. Artigo 3º. O Conselho Municipal do Idoso tem caráter permanente e paritário, com a seguinte composição. Primeiro, 3 membros respectivos suplentes representantes dos órgãos governamentais, sendo um representante da Secretaria da Educação com seu respectivo suplente, um representante da Secretaria de Políticas Sociais com seu respectivo suplente, um representante da Secretaria de Saúde com seu Saúde, respectivo Assistência e Desenvolvimento Comunitário. são as obrigações impostas aos agentes políticos, sem contar que os subsídios dos mesmos estão muito defasados e que toda isso só justifica o procedimento de apreciação encontra fundamental no regimento interno desta Casa Legislativa. Por fim, não vislumbramos no presente projeto de lei complementar, encaminhado para o parecer desta assessoria jurídica de nenhuma irregularidade formal ou legal que impeça ou retar a sua aprovação, razão pelo que optamos pelo seu transcorrer legal. Sendo assim, somos por sua aprovação no que diz respeito às exigências desta comissão. É o parecer Santa Terezinha, 6 de junho de 2016. Doutora Érica. Educação, Saúde, Assistência e Desenvolvimento Comunitário. São as obrigações impostas aos agentes políticos, sem contar que os subsídios dos mesmos estão muito defasados e que toda isso só justifica o procedimento de apreciação encontra fundamental no regimento interno desta Casa Legislativa. Por fim, não vislumbramos no presente projeto de lei complementar, encaminhado para o parecer desta assessoria jurídica de nenhuma irregularidade formal ou legal que impeça ou retar a sua aprovação, razão pelo que optamos pelo seu transcorrer legal. Sendo assim, somos por sua aprovação no que diz respeito às exigências desta comissão.
É o parecer Santa Terezinha, 6 de julho de 2016. Doutora Érica, segunda vereança da regulação dos ditames legais superiores. Solicito dos demais membros destas comissões o apoio devido para concluirmos nossa análise com a seguinte posição legal. Doutor Santos da Silva, presidente. Helder Quirino Anastácio, secretário. Júlio Pereira da Silva, membro. Comissão de Planejamento, Finanças, Orçamento e Desenvolvimento Econômico. Arnoldo Costa da Silva, presidente. José Adalino Matheus Santos, secretário. José Maria Souza. De hoje, porque 2 anos que eu estou aqui à frente como primeiro secretário, hoje eu estou como presidente à vontade. Mas, e até agradeço também por um pouco da compreensão. E para mostrar também que a casa é a casa do povo, foi garantida as falas de todo mundo que foi inscrito. Mas, antes que a gente comece a reunião, a gente já estava com uma reunião informal, está sendo retirado de pauta.